Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Paz e ternura no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo. Estou aqui com você para juntos fazermos o nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É a Palavra de Deus, conduzindo os nossos passos e iluminando a nossa vida. Nós nos colocamos diante da presença do Senhor nosso Deus, para invocarmos sobre nós o seu nome santo, poderoso e grande, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vinde em nosso auxílio, Senhor. Vinde em nosso socorro, Senhor. Socorre a nossa pobreza. Socorre a nossa miséria humana. Socorre a aflição da nossa alma, do nosso espírito e do nosso coração. Fale a nós. Direcione a nossa vida, Senhor, pela Tua Palavra, porque só o Senhor tens palavras de vida eterna e são Tuas palavras que nós queremos ouvir, praticar e vivenciá-la na nossa vida. Que a Tua bênção esteja sobre nós, que o Teu Espírito, Senhor, esteja nos conduzindo. Nós nos colocamos diante da presença do Senhor, porque a palavra de Deus é Deus vindo a nós, é Deus falando a nós, é Deus que se faz vivo e presente entre nós por meio da sua palavra. Nós estamos estudando o livro do Eclesiástico, o capítulo 48. Então, hoje aí na sua Bíblia, você pegue o livro do Eclesiástico, capítulo 48. Neste capítulo 48, nós estamos vendo as figuras do Antigo Testamento, que são para nós exemplos de fé, fidelidade e amor a Deus. Então hoje nós vamos ver as figuras dos profetas Elias, Eliseu, Ezequiel e Isaías. No destaque, sobretudo, a figura do profeta Elias, porque ele é o símbolo maior de todos os profetas. E assim diz o início do capítulo 48. O profeta Elias surgiu como fogo, e sua palavra queimava como tocha. Fez vir sobre eles a fome, e no seu zelo reduziu-os a bem poucos. Pela palavra do Senhor fechou o céu, e de lá fez cair fogo por 3 vezes. Ó Elias, como te tornastes glorioso por teus prodígios! Quem poderia vangloriar-se de ser semelhante a ti? Tu, que da morte levastes um falecido, dos abismos pela palavra do Senhor. Tu que precipitastes reis na ruína, e do cetro despojartes homens ilustres, destruindo com facilidade o seu poder. Tu que ouviste censura no Sinai e decretos de vinganças no Horebe. Tu ungistes reis para executar a desforra e profetas para te sucederem. Fostes arrebatado num turbilhão de fogo, num carro de cavalos também de fogo. Tu, de quem está escrito que estás reservado nos tempos futuros para acalmar a ira do Senhor antes que desencandeie. Reconduzir o coração dos pais aos filhos e restabelecer as tribos de Jacó. Aí eu chamo a sua atenção agora ao versículo 11. Felizes os que te viram e os que adormeceram na tua amizade. E o versículo 12 nos diz: nós também com certeza viveremos, mas após a morte não será como o nosso nome. Primeiro, nós olhamos este fogo que foi o profeta Elias. Um fogo ardente mesmo. A palavra do profeta, onde chegava, queimava. Destruía o mal, aniquilava as falsidades, as mentiras, destruía o poder do maligno, porque
o profeta Elias, ele tinha o coração totalmente temente a Deus, fiel a Deus, um coração que vivia na escuta de Deus. Elias ia na montanha sagrada para ali estabelecer uma comunhão com o Senhor nosso Deus. Por isso Elias é um profeta instruído, um instrumento escolhido, conduzido, iluminado pelo próprio Deus. É como se Deus pegasse Elias pela mão e o levasse para cá, para lá, porque Elias deixava-se conduzir pelo Senhor. Elias deixava-se conduzir e se iluminar pelo Deus que falava ao seu coração. O procurou na tempestade, o procurou no vento impetuoso, mas é na brisa suave e serena que o Espírito do Senhor conduziu o coração ardente do profeta Elias. Então, para nós, o que nos diz a mensagem do versículo 11, felizes os que te viram e os que adormeceram na tua amizade, mas nós com certeza viveremos na amizade do Senhor, depois da morte, mas não será como o nosso nome. Por mais que nos esforcemos, não teremos a graça de sermos arrebatados em vida aos céus, como foi Elias. Mas, se Elias foi arrebatado até a presença do Senhor, que nós nos coloquemos na presença dele, porque Elias precisou ir à presença do Senhor. Mas o Senhor agora desceu ao nosso meio. O Senhor está entre nós pelo seu Filho Jesus. Nós recebemos, nós o comungamos na Eucaristia, nós o comungamos pela palavra. Por isso, se o nosso coração não é arrebatado até o céu, que o nosso coração seja arrebatado, seja conduzido todos os dias para estar na presença do Senhor. Que o profeta Elias nos ensine o valor da renúncia, do silêncio interior, da serenidade da alma, para permanecermos na presença do Senhor nosso Deus. O versículo 13 nos apresenta agora a figura de Eliseu, porque apenas Elias foi envolvido no turbilhão. Eliseu ficou repleto do seu espírito. Durante a vida, não temeu príncipe algum, e ninguém o superou em poder. Nada estava acima das suas forças, e mesmo morto, seu corpo profetizou. Durante a vida, Eliseu realizou prodígios, e mesmo na morte, suas obras foram maravilhosas. Apesar disso, de tudo isso, o povo não se arrependeu, nem se afastaram de seus pecados, até que foram expulsos de seu país e dispersos por toda a terra. Restou apenas um povo pouco numeroso, um príncipe na casa de Davi. Alguns dentre estes fizeram o que agrada a Deus. Outros, porém, multiplicaram os seus pecados. Eliseu é um profeta chave na história do povo de Israel. Enquanto ele, pelo seu espírito, era fiel a Deus, mesmo no meio de um povo que estava se dividindo entre obedecer a Deus e seguir ao mundo, Eliseu foi um testemunho vivo. E mesmo o seu corpo profetizava. Mesmo o seu corpo ali já entregue a Deus, ele estava profetizando para o seu povo ser fiel a Deus. E a lição foi essa. Apesar de tudo isso, o povo não se arrependeu. A pior dureza, o pior mal ou desgraça que pode acontecer a um coração é experimentar os prodígios do Senhor e não se arrepender dos pecados. É provar da bondade do Senhor e não mudar de vida. É provar o quanto o Senhor é bom e está no meio de nós e não deixarmos seu Espírito conduzir nossa vida. Cuidado, porque tem
um espírito perigosíssimo agindo no meio de nós, dizendo assim, olha, Deus é bom, misericordioso, Ele perdoa tudo. Ele perdoa o coração arrependido, contrito, que muda de vida, que se esforça. Deus não aprova de forma nenhuma nós vivermos a vida, muitas vezes, de uma forma errada e transformarmos o erro em coisa certa. Importante é essa luta, essa decisão interior, decisão de querer ser fiel a Deus. Porque o povo ouviu, mas não se arrependeu e nem se afastou dos pecados. Nos afastemos do pecado para experimentarmos a misericórdia divina. E ainda diz o seguinte a palavra, até que eles foram expulsos do seu país e dispersos por toda a terra. Restou um povo pouco numeroso. E alguns desses fizeram o que agrada a Deus. Mesmo aquele povo pouco que restou, um pouco só desse povo fizeram o que agrada a Deus. Os outros não, fizeram multiplicar os seus pecados. Não deixemos, não, que multiplique-se os nossos pecados. Não permitamos, não, que a iniquidade cresça no meio de nós. Não permitamos que o nosso coração se afaste da presença do Senhor, nosso Deus. Muito bem, que a palavra de Deus continue dando luz, direção para a nossa vida e para o nosso coração. Vamos agora chamar o Padre Antônio Xavier para que seja também conosco no estudo da palavra de Deus. Já bem no finzinho desse livro do Eclesiástico, que tem apenas 50 capítulos, nós encontramos esses dois capítulos interessantes, 48 e 49, que são dedicados a uma sessão bem legal assim e bem prospectiva, né? É a sessão dos profetas, que começa com Elias e caminha por todos os outros profetas, dizendo inclusive dos 12, que são aqueles que nós temos os livros pequenos na Escritura, são chamados de 12 profetas por isso, os profetas maiores e os profetas menores. Mostrando que não somente através dos reis, como vimos nos capítulos anteriores, mas também através dos profetas, Deus foi conduzindo o seu povo. É interessante colocar a sabedoria como própria também do profeta. Profeta, antes de qualquer coisa, não é aquele que prediz o futuro, não é isso. Essa ideia de predição do futuro não tem nada a ver com profeta. O profeta é o porta-voz da vontade de Deus. É aquele que, a partir da lei, a partir daquilo que é apresentado por Deus, da sua palavra, interpreta o momento presente, inclusive nas necessidades de mudança, de conversão de vida que as pessoas devem ter. A maior parte desses profetas trazidos aqui se confrontaram com reis, como é o caso de Elias, para colocar o rei e a partir do rei o reinado inteiro ali novamente nos trilhos da vontade de Deus. Isso é importante ser visto. O profeta, antes de mais nada, é aquele que se dedica à leitura e à escuta da palavra de Deus, para que as suas palavras possam ser palavras que contêm o desejo mais profundo do coração de Deus também. Então, profetizar é isso. Profetizar não é dizer que as coisas vão acontecer. Profetizar é dizer o que Deus de verdade deseja de cada situação e de cada momento. Vemos só, né? São só 2 capítulos aqui, mas que retratam a partir desse louvor a história que Deus construiu através dos seus profetas, mesmo em tempos que não tinha mais rei, tempo de exílio, tempo difícil, mas mostra que a sabedoria de Deus sempre instruiu o seu povo. Corresponde aqui a tantas páginas do Antigo Testamento, mas para dizer quase que assim: obrigado, Senhor, porque sempre manifestastes a tua vontade aos homens e nunca deixaste nos instruir no caminho do bem e no caminho da verdade, ou seja, no caminho da sua vontade, na estrada que leva a ti. Que bênção é a palavra do Senhor. Que luz a palavra de Deus traz para iluminar a nossa vida e o nosso coração. Bendito seja Deus. Bendito seja o Senhor que nos conduz pela mão. Nós te louvamos, Senhor, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós engrandecemos teu nome poderoso, grande, santo no meio de nós, porque o Senhor nos abençoa pela tua palavra, o Senhor nos dá a direção pela qual devemos andar.
arrebate o nosso coração, como arrebatastes o profeta Elias para estar diante da tua presença. Mas arrebate o nosso coração para te adorar, para te louvar, para te amar, para te buscar, Senhor, onde o Senhor se deixa encontrar. Afasta o nosso coração do pecado, afasta o nosso coração da infidelidade, afasta o nosso coração da iniquidade, do mal, da perversão deste mundo, Senhor, e faça-nos fiéis à tua vontade. Dai-nos tua bênção, dai-nos tua graça, dai-nos tua proteção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Que a paz de Deus esteja no seu coração, que a paz do Senhor esteja iluminando e direcionando os seus passos. Eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deus abençoe você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.